Olá, meus caros. Uma breve live sobre essa temática polêmica. Bruno G detesta igrejas e também detesta crentes. Bom, vamos lá. Então você é perseguidor de igreja? Você detesta pessoas? Então eu realmente sou um ateu. Inclusive teve uma pessoa que disse nos comentários que eu era um pregador ateu, porque estava pregando contra o fanatismo dela. Ela está cegamente seguindo um camarada que se dizia o maior pregador de todos os tempos no mundo. E não é aquele que muitos acham que eu estou falando, não. É um sujeito que faleceu em 2018, Billy Graham. Então, meus caros, a grande questão é o seguinte: dá nojo, dá asco de pessoas que não pautam a sua vida na palavra de Deus. Me dá nojo, dá asco, revolta, raiva, ira santa de igrejas que não são igrejas de Deus e que realmente a minha pessoa detesta. Detesta igrejas carnais, igrejas do diabo, igreja de idólatras, igrejas de fanático, igrejas de alienado, igrejas de ignorante. Igreja alguma te leva à salvação. Igreja alguma. CNPJ algum. O CNPJ é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário que vai te levar aos céus. Agora não é um número da instituição que você tanto defende, da placa que você tanto defende, seja qual ela for. Então por isso que eu detesto esse povinho, essa patuleia que frequenta esses antros de perdição chamado igrejas. Ué, está generalizando? Não estou generalizando. Eu estou dizendo para aquelas que não são igrejas de Deus. São igrejas viciantes, que viciam a pessoa numa prática, num hábito, que deixa a pessoa cega, que deixa a pessoa dentro de um quadrado, de uma redoma de vidro, que ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar fora daquilo, como se a verdade abissal fosse aquilo, como se o evangelho fosse aquilo, como se Jesus fosse aquilo. Isso aí não é a igreja de Deus. Você aprendeu muito do estatuto da sua igreja, do regulamento interno da sua igreja, do catecismo. A gente nem sabe o que é catecismo. As únicas igrejas que, aliás, deve ter outras, mas as mais conhecidas que utilizam a palavra catecismo, que quer dizer a mesma coisa que regulamento, é a igreja católica e a igreja presbiteriana. Então as pessoas não sabem nem do que eu estou falando aqui, parece que eu estou falando grego. E depois vão dizer: ah, você é ateu, você tem revolta de igreja, você precisa voltar, porque o seu lugar está vazio, porque você é desviado, porque você é isso, porque você é aquilo. Desviado do quê? Da mentira que tu vive? Do engano que tu vive? Daquilo que você acha que está certo e não está? E não está? Desviado de um sistema putrefato, nauseabundo, asqueroso, desviado do que? Do engodo, da mentira, da safadeza que fazem com você e você não percebe? Desviado de não dar oferta, de não dar dízimo para sustentar líderes religiosos, quando a partir você está na miséria, na merda? E tem gente que fica incomodada que eu falo merda. Não, qual é a outra palavra? Excremento? Cocô? Cacaca? É no mesmo. A merda é na norma coloquial, o excremento é na norma culta. Só sabe do que eu falei agora quem é professor de português e quem entende português. Que quem não sabe, só sabe falar, só sabe arrotar com os dedos, defecar com os dedos,
Recentemente coloquei um vídeo referente a Davi Filho, uma matéria que a Rede Pentecostal fez, que é um portal de notícias. Eu só trouxe o que estava lá na matéria. Inclusive, se você for abaixo do vídeo, você vê que tem um link e lá fala sobre aquilo que eu estava comentando. Aí você acredita que a pessoa vai lá me dizer que eu só falo daquela instituição? E que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não sei o quê? Pessoa burra. Eu não tenho outra palavra para dizer. Pessoa burra. Não sabe diferenciar notícia de calúnia. Não sabe diferenciar notícia, comentário de difamação. Não sabe nada. Eu fico incomodado com isso. O tamanho da estutice, da tolice dessas pessoas. Por isso que elas são facilmente enganadas. Essa pessoa mesmo que eu estou mencionando chegou a dizer o seguinte: você está levantando afronta contra o irmão e dando falso testemunho, e nós não podemos compactuar com isso, não sei o que, não sei o que. Você sabe o que é afronta contra o seu irmão? E você sabe o que é falso testemunho? Você não sabe, querida. Vai estudar Bíblia, vai estudar português, vai se formar em direito. Para de estar falando besteira. Ou você acha que a justiça dos homens, que tem a ver com a justiça de Deus, porque Deus permitiu essa justiça, é burra. Ela não tem conhecimento como você. Levantar afronta contra o irmão é pegar mentira, é difamar. Levantar falso testemunho é incultar fato criminoso na vida do sujeito que ele não fez. Isso, inclusive, como está lá na própria Tanar, na lei, na Torá, serviu para o direito romano e brasileiro colocar nas suas próprias leis. O Ocidente é influenciado pelo judaísmo, pelas leis do judaísmo, inclusive leis morais. E as pessoas não sabem disso. É brincadeira. Está lá noticiado numa notícia, num órgão confiável, onde mostra todos os fundamentos, porque na justiça funciona assim, não é o que você diz, não. Você tem que comprovar por A mais B o que você falou ou deixou de falar. Aqui em todos os meus canais, em 2 canais que eu tenho, você só vai encontrar 2 coisas: eu comentando sobre notícias e fatos. Você não vai encontrar eu xingando ninguém, não vai encontrar eu falando palavrão para a pessoa sem merecer, eu já digo assim. Você não vai encontrar eu rotulando pessoas fazendo coisas equivocadas, não, tudo com embasamento. E agora em todos os meus vídeos eu estou deixando abaixo o link da matéria. Porque se esses canalhas vier aqui com lero-lero, que eu sou contendeiro, que eu sou isso, que eu não sou aquilo, que vou me ameaçar de processo, está ali. Está ali o link da matéria. Aonde você tem poder, você é igreja CNPJada, e você que é hater, mandado para essa igreja CNPJada, tem poder para tolir o meu direito de liberdade de expressão, de comentar uma notícia. E ainda quero, quando chegar lá na justiça, eu quero rir da tua cara. Eu quero rir da cara de vocês. E espalhar para todo o Brasil. Porque vocês acham que pode tudo? Seja quem for, seja a instituição que for. Agora nós estamos numa democracia, num Estado democrático de direito, onde existe liberdade de expressão. A pessoa não pode falar mais nada. Porque é difamação. Difamação o quê, carapada? Você acha que eu não tenho temor de Deus? Agora eu não sigo você que é um crentolho. Você que é crente que nem um diabo. O diabo crê, é crente, estremece, mas não obedece. É isso que você é. Você é um fanático, crente de placa de igreja, crente de líder religioso, de missionário, de presbítero, de diácono, mas não é crente em Deus, não é um cristão, não abandonou o eu. E essas igrejas vão ser combatidas por mim mesmo, sempre, assim como você, crentolho, que tem que aprender, que tem que ser humilde, entender as coisas. Ah, falou, é porque ele é contra, porque ele é contendeiro. Porque o sem vergonha que está fazendo as coisas equivocadas, ele vendeu essa ideia. Assim como
vender a ideia que João Batista era louco por ter denunciado o pecado de Herodes. Você precisa ir para uma escola? Então vá, seja humilde e vá. Vai lá aprender o que é notícia, o que é fato, o que é comentário, o que é difamação, o que é mentira. Vai lá aprender. Eu estou com cada vez mais asco desses crentes que só sabem censurar os outros, que nunca se converteram a Cristo. Eu sou ateu, ateu mesmo, ao Deus que esses crentes servem. Eu sou ateu dessas igrejas que muitos servem, porque de ser a igreja de Deus eles não são, de ser crente em Deus eles não são. Só sabe, você é isso, você é aquilo. Você nem me conhece, cara pálida. E depois vem com aquela conversinha, não, eu julguei para não ser julgado, agora você está me julgando toda hora, todo instante. Você está sempre falando isso e aquilo outro. É brincadeira. O tamanho da tua estupidez, da tua tolice. Vão crescer na graça e no conhecimento de Jesus e também examinar tudo e reter o bem. Aqui não tem ninguém com treta, não. Aqui tem gente compromissada com a verdade. E tudo que eu falo eu comprovo. Tudo. Não é qualquer coisa. Tudo que eu falo eu comprovo. Porque quem presta atenção sabe que eu coloco algumas coisas no vídeo, comprovando. Senão eu deixo embaixo no vídeo. Porque eu não vou estar falando uma coisa que é mentira. Vou inventar uma coisa aqui. Eu vi o fulano de tal lá com 10 meninas, vou comentar. Como é que eu vou comentar uma coisa que eu não vi? Eu não sou louco de estar falando uma coisa dessa para me sofrer retaliações jurídicas, até porque eu sou formado em Direito, porque essas pessoas acham que eu sou um Zé qualquer aqui, também sou formado em Direito, sei muito bem o que eu estou fazendo. E segundo, eu tenho temor de Deus. Teve um canal aí que falou de mim da pastora Nadir, dizendo que eu e a pastora Nadir não pregamos o evangelho. Só sabemos fazer treta. Só sabemos falar dos outros. Aí eu fui lá responder para o camarada o que se tratava, se ele acompanhava o canal de verdade, se ele viu meus vídeos de reflexão, viu vídeos de oração. Talvez não. Não viu, não respondeu. E eu ainda disse, eu falei sobre determinado caso porque essa pessoa começou com uma luta em glória, em perseguição contra a minha pessoa, com direitos autorais começando, depois com ameaça de processo, depois para simplesmente concordar com aquilo que eu estava dizendo. Aí a pessoa ignorante interpretou dizendo, você não tem nada com a vida dele, por que você está proibindo ele de usar short? Onde que eu falei aqui que eu estava cuidando da vida do outro proibindo usar short? Eu estava comentando uma coisa com relação ao próprio regulamento da instituição lá, eu já não estou nem mencionando o nome aqui, que eu sabia das coisas que para nós nada podia, para eles sempre podia. Então, as pessoas não sabem do que se trata e ficam falando, não tem a vontade de ver o vídeo todo, não vê o vídeo todo, só sabe julgar. Eu sempre vejo esse título aí, o Bruno ele não gosta de crente mesmo, nem de igreja. Então, eu sou mentiroso, porque eu já estive dentro de igreja e pregando. Tem vídeos aqui no meu canal. Eu falei, entrevistei uma pastora aqui no canal também. Eu estou dizendo que eu não sou defensor e detesto esses tipos de igrejas enganosas, contendeiras, ignorantes, viciantes, que alienam, que aprisionam pessoas, e detesto também crentes que não buscam conhecimento, que não buscam mais de Deus, que só sabe repetir como um papagaio aquilo que ouviram equivocadamente, só sabem falar o mantra, não julgueis para não ser julgado, quem és tu para julgar? Não sabe nem o que significa isso, nem por que Jesus falou isso, para ele falar do seu irmão, como se a Bíblia não mandasse, quando visse o irmão pecar, exortar ele. Pare de estar levantando falso testemunho, não sei o que, como se
estivesse falando mentira em verdade. Isso é brincadeira. Cansa, cansa. Agora, eu estava até conversando com a minha mulher, agora há pouco, e eu estava pensando o como eu sou burro também. Por que eu sou burro? Porque se eu quisesse ganhar dinheiro aqui no YouTube, era simplesmente eu dar uma aqui de falso profeta, começar a revelar, profetizar para todo mundo aqui, que eu ia ser o bambambam, bam, bam, vou profetizar para você aqui. Começasse aqui a só falar palavrinhas soft, aquelas coisinhas bonitinhas, todo mundo ia vir e aplaudir. Ah, isso aí, irmão, obrigado e não sei o quê. Só que eu não sou assim. Eu sou equilibrado. Procuro ser, na realidade. Tem falhas. Eu tento até mesclar os conteúdos aqui. Conteúdos um pouco mais pesados, daquele tipo que Jesus disse para Pedro, vai com eles. Não, mas só tu tens palavra de vida eterna. Mas ele questionava Jesus. Jesus, quem vai aguentar uma pregação pesada dessa? É que eu prego pesado, mas também prego mole, entre aspas, né? Não tão pesado assim, leve, né? É o Antônio de pesado. Porque o evangelho é assim, é equilíbrio. O evangelho é equilíbrio. A pessoa não viu o último vídeo referente ao portal de notícias que eu dei entrevista, porque para quem não sabe, eu dei entrevista assim para o portal de notícias Rede Pentecostal do Saulo. O Saulo que era um ex da IPDA, ou ainda é, não sei, acho que não é. Ele tem um portal, um site de notícias, onde a maioria das notícias que ele dá é referente à IPDA, inclusive. Tem de outras, mas ele dá da IPDA. Então ele fez uma mini entrevista comigo e depois fez a matéria. E no final ele falou referente ao meu canal, o que tinha ocorrido. E eu fiz o vídeo para salientar as pessoas o que ocorreu, por que o Bruno ficava aqui falando da IPDA, que já faz algum tempo que eu não falo muito nesse canal aqui, que o Bruno falava de Davizinho, por que tudo isso? Aí a pessoa pega, não vê o vídeo todo, não vê nada, começa a colocar, você tá com inveja do Davizinho. O Davizinho tá chorando, porque ele tem uma pregação bonita, porque ele chorou, e não sei o quê, e querendo me chamar que eu era o diabo. Estava perseguindo ele, diabo. Quem que me ameaçou do processo? Fui eu ou fui ele? É muito fácil você chorar, ter lágrimas de crocodilo e depois mandar processar o seu irmão. Isso não é bíblico também. Se você diz que não pode falar mal, mesmo falando a verdade, mas ameaçado de processar também não é bíblico. 1 Coríntios 6, 2, 3 em diante. Mas eu não falo nenhuma mentira aqui. Eu só comentei, como eu disse lá na matéria, questão do short. Que eu não estava proibindo o short dizendo que era pecado, eu estava dizendo o seguinte, que sempre existiu na Deus e Amor, os filhos do missionário, os netos do missionário podiam tudo e os outros não podiam nada. O Lorival curtia a praia, os outros não podiam curtir praia. E era isso que eu falei sobre hipocrisia. E eu não tenho nada contra essas pessoas. Eu não atinjo a honra delas, e muito menos tenho a ver com a vida pessoal delas. Eu tenho a ver com a relação doutrinária. O meu canal aqui é pregador, fala de doutrina, ensino, isso é. Eu soube que, inclusive pela Rede Pentecostal, saiu lá a notícia que a Débora pediu para o Google para remover um canal ali. Um canal chamado Canal A Verdade, não sei do que. Não sei se tinha de verdade naquilo. E nesse canal, acho que até fui eu que falei aqui nesse canal ou no outro. E esse canal chamava a Débora de prostituta. Isso tem cabimento? Chamar uma mulher que é casada de prostituta? Isso é sério. Ah, mas é prostituta no sentido espiritual. Mesmo assim. Você pode questionar, a Débora pinta o cabelo. Ah, Débora isso. Com relação ao regulamento interno da doutrina. Agora você chamar ela de prostituta ou adúltera, ferir a honra dela, isso aí não é de cristão, não. Não é só de cristão, como também não é de um cidadão de bem. E eu nunca fiz isso.
Nunca xinguei a Débora aqui, nunca xinguei Lorival e muito menos Davizinho. Agora eles me interpretaram errado aqui, e me dizendo que eu era perseguidor. Perseguidor que orou até por Lorival na primeira cirurgia dele. Orou para Maria Rosa Tenório. Está tudo registrado no canal, porque eu fico com a minha consciência limpa, que aos poucos vai vindo os haters aqui de outros vídeos. Tem vídeos que ficam bombando, que eu não tenho como saber disso, é o YouTube que faz. Aí fico xingando a gente, interpretando a gente mal interpretado, né? Interpretando a gente mal. Mas eu estou tranquilo, porque é só mostrar meu canal todo. Acho que agora tem 1000 vídeos aqui nesse canal. Pegando desde o início, começando com oração, com reflexão. Aí comentei algumas coisas e tal. Fique tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Agora, eu acho lamentável e tenho removido sim os comentários e vou remover. Ah, tá censura. Não é censura. Você pode discordar da minha opinião, tudo bem. Agora, não vem com xingamento. É a mesma coisa, você pode xingar. Eu discordo de algumas coisas do Davizinho, mas eu não xingo ele. Eu xinguei quando ele veio com aquela ameaça de processo, xinguei mesmo, fiquei incomodado. Mas com relação aos comentários doutrinários, eu nunca xinguei. Você pode discordar de mim, você pode discordar de todo mundo, isso é direito seu. Agora vem com palavrão e depois você diz que é cristão. Que cristão você é? Você que diz que eu sou satanista. Já me disseram isso, eu sou satanista, enganador, falso profeta, desviado, não sei o quê, não sei o quê. Eu já estou até acostumado, calejado disso, porque quando eu saí da IPDA, e eu saí da IPDA, não fui punido da IPDA, até isso, eles vêm me incomodar. Você foi punido da IPDA. Punido aonde? Vai lá, pergunta para a Débora, que eles têm meu nome lá na diretoria. Vocês acham que não tem? Tem. Porque meu primo, quando foi para a África, foi para Cabo Verde, teve na mesa com o missionário Davi Miranda. E ele viu junto lá com Humberto Ramos na época, o meu nome lá para vir um crachá meu de obreiro. Tá? Eles têm meu nome lá, tem meu endereço, tem tudo. Vai lá ver se eu... Pergunta para eles se eu fui expulso ou eu saí por livre, espontânea vontade. Isso vocês não sabem, o que vocês só sabem é encher o saco. É isso que vocês só sabem. Só sabem é ser o advogado do diabo. O diabo mesmo. É brincadeira. É cada coisa que me surge aqui. E vem os reis, e vem aquelas coisas. Será que vocês não sabem entender Bíblia? Ah, mas você tem que falar de Deus, você fala muito de instituição. Querido, quando eu falo de algumas coisas equivocadas de instituição, é para o bem delas, é crítica construtiva, e eu sempre digo com versículos bíblicos aqui, eu não falo simplesmente por falar. Eu não falo simplesmente por falar. E outra, eu não estou vivendo de evangelho, eu não ganho dízimo, eu não ganho oferta de ninguém, tá? Eu não estou enganando ninguém aqui não, diferente do que possa estar fazendo seu pastorzão, enganando lá com profecia, com revelação, como eu já contei aqui no canal, e depois ele sai da igreja com um montante de dinheiro, para ele comprar uma casa ou fugir com uma novinha. Esse você não critica, porque parece que o certo é isso, é adulterar, fornicar, fazer o diabo a quatro. Agora, denunciar que é o grande pecadão, né? Até eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, intitulado Presbíteros em Adultério na Igreja, Presbítero em Adultério e a Igreja Calada. Aí no canal, dá uma olhada nesse vídeo, que eu falo exatamente isso, eu estou até revendo esse vídeo, porque foram experiências que eu passei. E eu tenho lastro para comentar o que eu comento. Tá? Só que eu não vou ficar defendendo ninguém aqui, não. Eu não defendo nem eu. Eu sempre disse que eu sou um pobre, miserável pecador, não sou melhor do que ninguém. Essa live, esse comentário já estava previsto para falar, para fazer. Tá? Não é uma coisa... porque vi os comentários, já estava previsto. Aí eu vi os comentários, trouxe aqui. O canal aqui vai começar a ter um monte de reflexão. Eu vou fazer só um experimento, porque eu sei como é que é.
E depois é o YouTube que também tem essa plataforma assim, equivocada. Várias reflexões, eu vou colocar na aba comunidade, as antigas que estão no canal, que as pessoas não vê, e outras que eu tenho. Eu quero que aqueles críticos que fiquem lá, eu quero que eles me dê audiência lá, eu quero ver se vai ter audiência lá. Não vai ter. O que quer dizer? A pessoa não vai num vídeo de oração, campanha de oração, de reflexão, mas num vídeo que está falando de alguém ou de alguma pessoa, alguma coisa, está lá. Isso que me indigna. Aí depois vai dizer que eu sou fofoqueiro. Fofoqueiro é você, você está atrás da fofoca, que não é fofoca. Não julguei para ser julgado, mas você está me julgando. Ô hipocrisia, ô ignorância. O canal aqui ele tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, não tem com chururu, com chororô, com chororó. E tem gente que está incomodada, eu estou vendo aí que tem canais aí que estão falando de mim. Pode falar, estou nem aí. Uns dizendo meu nome, outros não dizendo. Tem gente incomodada porque eu falei palavrão, falei merda. Merda é um grande palavrão. Você não defeca? Você não faz cocô? Não, né? Então você é um anjo, que o anjo é que não faz cocô. Então não faz merda. Eu ando falando filho da Dutra, filho não sei do que isso aí, para minha opinião, é o palavrão. Eu já expliquei, tem um vídeo que eu falo o que é palavrão, o que não é. A palavra vagabundo não é palavrão, porque está na Bíblia. Palavra desgraçado. Por aí, tem gente que até aí fica dizendo que eu estou falando palavrão. Vagabundo, desgraçado. Então você nunca leu a Bíblia, querido. Vai ler a Bíblia. Ah, incomoda isso, dá um estresse com essa ignorância desse povo. Aí depois vai aqueles pastor, né, com aquela falsa piedade, para se promover no YouTube, porque fala da agenda para se promover. Porque na realidade o YouTube é isso, é um falando mal do outro, ou bem do outro, sei lá, para crescer canal. Essa é a grande realidade. Diferente daqueles até que trazem notícia, tudo bem. Eu estourei no YouTube comentando o caso do Daciolo. Foi o meu primeiro canal, não era esse aqui, era o outro. Daciolo nos Gideões. Depois o outro boom que veio foi sobre o caso Flor de Lixo. Tá? Então notícia, não foi necessariamente estar falando dos outros para ganhar audiência, foi a notícia comentando a notícia. Tá, muito bem. Mas a gente percebe que quando um fica lá falando mal do outro assim, o pessoal vai lá. O pessoal vai. Irmão, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Tem gente que fica. Olha só a loucura. Por que você não vai pregar o evangelho? Por que você não vai pregar na praça? Por que você não vai fazer isso, fazer aquilo? Não entendem o ministério que a gente tem aqui. Pregação no YouTube não é ministério na igreja. Aonde? Aonde? Não existe. Não é um canal, um veículo de comunicação de massa que pode ajudar pessoas. Não é. Tanto para desmascarar falsos profetas, desmascarar pessoas erradas, enganadoras que usam o nome de Deus para se enriquecer e para construir impérios, como para pregar a palavra de fé, de salvação. Inclusive, essa última semana eu coloquei 2 reflexões de fé. Vai lá ver quantas pessoas viram aquela reflexão de fé. A reflexão sobre fé para vencer e a última palavra é a de Deus. Está aí no canal. Tá, aqueles que dizem que eu não faço reflexão para ajudar as pessoas. Como que eu não faço? Se eu mesmo sou um milagre de Deus, inúmeros fatores. Primeiro que eu já não era nem para ter nascido, meu pai não queria que eu nascesse. Eu tenho esse testemunho. Segundo que com 5 anos quase morri. Deus deu livramento, uma doença. Depois, tantos outros livramentos que Deus me deu. Enfim, se eu for contar aqui vai demorar muito. Não, é só o outro, porque o outro tem fama, porque o outro é filho de fulano, é neto de ciclano. Eu não tenho fama por ser neto ou filho de ciclano beltrano. A única fama, se é que eu tenho, é dada por Deus.
Eu não quero fama, não quero que ninguém me idolatre aqui. Eu até quando vem comentar, eu gosto do teu comentário, irmão, isso aí você é certo, você é verdadeiro. Eu já não gosto daquele comentário. Para ver como é que eu sou. Porque eu não gosto de ser bajulado. Eu não gosto de ser idolatrado. Todo louvor e toda a glória é para Deus Jeová. Não é para homem, não é para igreja, não é para instituição nenhuma. Deus é o único digno de toda a honra, glória e louvor. E não divida a sua glória com outrem. Mas você quer dividir a glória que você deve dar a Deus com outrem, com o seu pastor querido, com o seu pastor estimado, com o seu padre, com o seu sacerdote, com o seu presbítero, diácono, e por aí vai, bispo. Vão crescer, povo. Vocês querem mais de Deus ou mais do homem? Vocês querem ter vida eterna ou vocês querem ter vida boa nessa terra? Vocês querem a presença do Espírito Santo ou a presença do Espírito do engano, do erro? Que está aí, o Espírito do Anticristo. O que vocês querem? É a pergunta que Deus faz para todos nós. O que nós queremos? Servir a Ele verdadeiramente ou de modo enganoso, fraudulento? Mas você é isso, você usa barba, você não sei o quê, porque você julga pela aparência, não conhece a essência, não sabe o que eu passei, eu deixei de passar. Tenho 15 anos de experiência de evangelho, não nasci ontem, não vim de paraquedas, sei muito bem do que falo. Não sou formado em teologia, mas estudei muito ao longo desses 15 anos. Sou formado em Direito. E que aprende Bíblia também em Direito. Tem um chamado Direito Canônico, para quem não sabe. E recomendo você que fica falando besteira sobre eu ou qualquer um outro, por estar falando a verdade, que vai estudar Direito. Que vai se formar numa faculdade de Direito. E daí você vai entender as coisas, como funciona a lei, como funciona tudo. Você não vai duvidar das matérias. Você pode até duvidar, mas se duvidar tem um fundamento para duvidar. Você não vai ser Maria vai com as outras. Você não vai ser o bobinho da corte. Você não vai ser ludibriado por aquele pastor sem vergonha que por trás do pano ele vai lá, copula com 20, 30 gurias, mulheres, e depois vem dar uma de santarrão em cima do púlpito. Que tem caso de pastor, isso eu ouvi falar. O camarada saiu logo do prostíbulo e foi pregar em cima do púlpito. Outros saíram de cheirar uma carreira de pó. E tem um pastor aí, é no YouTube, você sabe. O cara quase morreu, deu até um infarto, né? Em cima do púlpito. O cara cheirou um pozinho e foi pregar. Pregador maconheiro do crack, da cocaína, cheirador de pó, pregador cheirador de pó. Que vergonha para o evangelho. Você vai acreditar numa igreja dessa? Você vai ser esse crente? Você tem que ser cristão, que é a palavra certa. Que é aquele que renuncia a si mesmo, carrega a cruz cada dia e segue após Cristo. Mas qual é o teu intuito? O que você pretende? Pretende pregar a verdade, que não é pregada dentro das igrejas. Dificilmente você vai ter um estudo, como eu tenho inúmeros estudos, está aí na playlist, abra a playlist estudo, dentro da igreja. Não vão te ensinar a verdade sobre o budismo, não vão te ensinar a verdade sobre muitas coisas relacionadas a usos e costumes, não vão te ensinar a verdade sobre a questão de julgar, não vão ensinar a verdade referente à escatologia, que na maioria das igrejas nem estudo tem, né? É só blá blá blá, blu blu blu, pulaçada, gritaçada, e aí o pessoal achando que está tudo bem, não é? Não só isso que tem. Porque o povo só sabe ir para
lugares de auê, de pulaçada, de pirueta. Tem um vídeo no YouTube onde o camarada tá plantando uma bananeira, falando em língua estranha. Esse aí é o culto que agrada a Deus, né? É o culto racional que a Bíblia fala, né? É? Claro que não. E desses cultos, dessas igrejas, eu estou fora há muito tempo. Porque a igreja é você, é eu que tenta servir ao Senhor. Ah, então quer dizer que não é para ir mais para os templos? Você pode até ir quando tiver reuniões sinceras, cultos sinceros a Deus ali. Agora, quando você vê aquilo ali uma abominação, sai fora. Saia. É o que diz a Bíblia. Eu ouvi um pregador recentemente dizendo, aliás, não foi só ele, vários outros, de inúmeras instituições, que o povo agora não quer ir mais para a igreja por conta do Covid. Mas vai para o supermercado, claro, tem que comprar para se alimentar. Vai para lugares, digamos, visitar. Claro que se ficar em casa, fica louco. Tá depressão, tem que sair, tem que espairecer. Depois eu vi uma matéria nesse rede pentecostal, que eu gostei muito, referente a exatamente muitas igrejas e pastores atestaram que por conta da pandemia tem perdido em fiéis, em visitas de fiéis, e perdido principalmente em dízimo, que o pessoal não vai para a igreja, não vai dar dízimo. Pois tem um auxílio emergencial, que o povo está, de fato, pensando bem, né, para ajudar eles mesmos. Aliás, falando sobre auxílio emergencial, tem um vídeo aqui no canal onde eu refuto biblicamente uma pastora que disse que é para dar o dízimo do auxílio emergencial. O auxílio já é para ajudar o povo, tem que dar o dízimo do auxílio. Tudo eles querem o dízimo, né? Por que essa pastora não dá o dízimo? Por que ela não pega o dízimo que ela arrecada e não vai comprar cesta básica para os pobres, que é isso que é para fazer? Então, isso eles não ensinam. Você está sendo enganado. Sinto muito em lhe dizer. Essa igreja que você vai é uma igreja enganadora. E esse crente que você é um crente fake. É um crente falso. Deus perdoa o tempo da ignorância. Se você porventura se encaixa nisso, mas sabendo da verdade, afasta-te desses anos de perdição. Afasta-te. Fique em casa se for o caso. Ore a Deus, leia a palavra. Porque a igreja no passado, primitiva, era assim. Era um culto geralmente domésticos. E eu no templo, sim, quando podiam. Porque às vezes eram barrados por conta da perseguição dos judeus. Quando não pregavam nas ruas, nas praças ou outros lugares. Referente que eu tinha falado, vai pregar na praça, vai pregar nisso. É um sério risco a pessoa ir na praça e pegar Covid. E tem gente que diz, não, Deus me livra de tudo. Eu não vou pegar Covid. Eu estou imune porque eu tenho fé. É? Jesus disse, vigiai. Vigiai e orai. Ele não disse orai e vigiai. Jesus, quando soube que os judeus queriam matar, ele não foi atentar a Deus. Ou seja, ele não ficou ali para eles matar, porque não era a hora. Ele foi para outro lugar. E as pessoas estão brincando. Não usam máscara, não respeitam o distanciamento, ficam em aglomeração, vão para as praças para os pecos. Ainda bem que aqui na minha cidade está proibido as pessoas se reunirem em aglomeração em praça. Proibido. Aí é um tapa na cara do cara que disse para mim. Vai pregar na praça, irmão. Vou pregar proibido para ser preso? Se a própria justiça não, como é que se diz? O próprio executivo, o próprio prefeito proibiu? Olha a sapiência das pessoas.
Porque em São Paulo está liberado uma parte, mas aqui não é São Paulo. Aqui não é também capital, Santa Catarina, é um interior. Então as pessoas têm que saber disso. A ignorância é tamanha. Quando ainda não vier com multa, né? Agora eu pergunto, precisa estar pregando na praça para ganhar alguma alma? Você pode pregar para o seu familiar, para o seu vizinho, para a pessoa que você vê no supermercado. Você pode pregar nas redes sociais, mandando mensagens edificantes, falando de Deus. Você está cumprindo o ID. Mas isso eles não te ensinam. Só dizem, assim como os outros que pedem para você ir em templo, deve ir lá para receber a benção lá, como se Deus só desse benção dentro de templo, né? Como se Jesus não tivesse operado fora do templo. E inclusive seus maiores milagres, ou todos não, a maioria dos milagres foram fora do templo. Muita ignorância. Eu não deveria nem estar respondendo nos comentários, mas eu acho necessário, porque tem aqui a prova, né? Tem aqui o vídeo. Tem gente que não sabe, mas eu já preguei o livro de São Mateus todo. Está no canal Conteúdo Edificante. O livro de Provérbios todo. O livro de Eclesiastes todo. Estou aqui, devo voltar a pregar o livro de São Marcos, que o foco é pregar ele todo, de acordo com aquilo que é. Então, não, você não prega, você não... Enfim, dá até nojo. Sabe o que dá nojo? Isso dá nojo. Dá nojo porque eu sei que muitos não têm culpa necessariamente, que é o YouTube que divulga mais aquilo, aqueles conteúdos que eu chamo eles de futilidades, mas que eu também tenho que fazer para chamar o povo para pregar a verdade, ou falar em títulos que chamam a atenção. E por outro lado, você tem que escutar a abobrinha, porque... E depois não foi só isso, né? Tive que ir lá falar para a Santa IPDA, na pessoa da advogada aqui do canal, a Raquelzito aqui do canal, dizendo, não, aqui meu canal é só pregação, meu canal é de notícia, meu canal não visa denegrir a imagem de ninguém, nunca falou mal de ninguém, nunca chamou... Tem que mostrar para os apedeutas, que eles nem sabem o que é, a instituição, porque os apedeutas, eles não estão preparados para a nova era da tecnologia. Os apedeutas achavam que ia continuar enganando o povo na casca do ovo. Olha, aconteceu esse negócio errado aqui, nós vamos camuflar e nós vamos dizer o seguinte: olha, igreja, você que fala do seu irmão, você vai para o inferno, porque você está levantando calúnia aos testemunhos. Não joguei para ser jogado. Pataquada. Para que não fale do errozinho lá, né? Do adultério do fulano de tal, que não foi disciplinado, do isso, daquilo, aquilo outro. É assim que essa gente trabalha, essa corja, essa máfia. Corja e assassinos que matam pessoas no espírito. João mesmo diz que não são só os homicidas que matam fisicamente, mas aqueles que matam espiritualmente. Então eles matam, às vezes o novo convertido, às vezes aquele que viu o escândalo,
às vezes aquele que tem coragem de denunciar, eles tentam matar para defender o pecadão deles ali, ó. Não foi o que ocorreu num caso na Igreja Universal, que um jovem viu dois obreiros se relacionando, uma espécie de relacionamento homossexual, e eles, além de fazer o que fizeram com o rapaz, que eu não posso dizer aqui, tiraram a vida dele, né? Porque ele viu. E é assim que essa gente faz. E você fica escravizado nisso. Eu já me indignei muito por conta da falta de conhecimento, e aqui não é para desmerecer, mas é a grande realidade nessa questão espiritual, foi falha dela mesmo, até porque ela não conhecia, da minha mãe. Porque a minha mãe me doutrinou, desde quando eu era criança até a minha adolescência, é igreja, 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 igreja. E na igreja que eu vi as piores atrocidades da minha vida. Igreja, 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 igreja. Como se dentro da igreja não tivesse droga, ela queria que eu me afastasse da droga, graças a Deus nunca me meti em droga mesmo. Mas dentro da igreja tinha pastor drogado, como já falei num vídeo, que um foi morto no prostíbulo, drogado, drogado. Você acredita nisso? E era da Santa IPDA. Morto no prostíbulo, vendendo drogas. Muito bem. Dirigente de igreja, Então, você viu aquilo ali. Você viu adultério. Enfim, você via tudo quanto é coisa que estava no mundo, você via ali. Então, a grande questão que não foi me ensinada na época era o seguinte: ô Bruno, você durante a vida, você vai se deparar com várias coisas, só seja equilibrado, independente de estar dentro da igreja ou não. Para que você precisa de estar dentro da igreja? Só que você tem que ter autocontrole. Se você não tem autocontrole, porque você vai para o mundão, vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para isso, vai para aquilo, então fique dentro da igreja mesmo. Eu entendo isso. Tem uns fracos na fé. Mas graças a Deus, eu não preciso de instituição. Inclusive, teve um período da minha vida que eu fiquei desviado, não de Cristo. Aliás, perdão, não da instituição, mas sim de Cristo. E quem me trouxe foi o Espírito Santo de Deus. Eu não vou repetir o que eu já contei em inúmeros vídeos aí falando sobre isso. Vou ler aqui as mensagens e vou encerrar. Boa noite, Deus abençoe. Paz, irmão. Precisamos ter um amor verdadeiro, sim. Deus cuide dos verdadeiros seguidores. Eu prezo pela maior sinceridade possível, tá? Porque uma coisa que eu entendo na Bíblia é que Deus se agradava é da sinceridade. Você é pecador? É pecador. Você confessa diante de Deus. Ah, você tem que buscar sair daquele pecado. Mas você não diz que não é pecador. Você não diz que é o santão. Percebo isso nitidamente no caso da oração do republicano e do fariseu. O republicano se humilhava. O fariseu se exaltava. Quem saiu justificado? Foi o fariseu ou o republicano? Vamos lá. Tem pouco tempo baseado, já vi coisas horríveis, misericórdia. Na realidade, as coisas terríveis que eu vi foi no início mesmo, né? Tem que ficar só com Cristo. Deixar muitas questões humanas e de denominações de lado, porque senão você fica mais atribulado, né? Eu talvez tive esse erro no início que eu não sabia. Depois vai se mudando, a pessoa vai sendo moldada.
Eu não vou repetir o que eu vi, o que eu não vi. Se você vê, é difícil, mas 20, 30 vídeos meus aí no canal, você vai saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Procure o quadro Relatos da Minha Fé, lá eu conto tudo. Desde o início até o fim. Como é participar da Santa Ceia? Você não participou ainda? Shirley, você não participou da Santa Ceia? Bom, participar dela é uma coisa, para quem é temente a Deus, normal, comum. Você tem que estar, conversando só online, ok? Participar é a mesma coisa que, enfim, vai depender da tua vida espiritual, do teu nível de santidade. Eu tenho uma experiência de Santa Ceia, mas eu também não posso deixar de dizer que talvez foi o meu lado mais emocional, que eu praticamente vi Cristo na cruz, nos meus olhos espirituais. Como se eu tivesse visto ele sendo perfurado aqui, antes mesmo levando chibatadas, começou a viver um choro forte, uma coisa assim que me impactou muito. E eu falava muito em línguas estranhas na época. Enfim, sim, tem que viver para Jesus. Agora, a Santa Ceia em si ela não salva ninguém. E também essa regra de dizer que você tem que tomar todo mês Santa Ceia, não tem nem respaldo bíblico. Porque nós não temos uma data para Santa Ceia. Temos, é domingo, claro. Mas assim, quando do mês, quando da do mês, quando do ano, nós não temos. Óbvio que nós não temos. Então analisar sobre isso. Ok, meus caros? Alguém está perguntando aí se eu sou casado. Procure no canal. Eu coloquei agora uma coisa na aba comunidade. O que está escrito lá? Sobre o programa Celebrar a Vida. Eu não sei por que tanta curiosidade, né? Os antigos falam. Os antigos falam que não pode. Mas eles aprenderam assim. E até na época deles, eu digo que congregar era até bom. Tinha os erros como se tem, mas era até melhor do que os tempos atuais. Do ano 2000 para cá, que é um tempo bastante nebuloso. Mas você é igreja. Na realidade não é igreja. Você deve congregar, e congregar você pode congregar com as pessoas que são cristãs que estão em seu torno, em torno de você, na sua volta. Em sua volta. Às vezes o familiar que é cristão, o amigo, o vizinho, por aí, gente. Ok, meus caros, já você vê, né? Eu falando de uma temática forte e quanta coisa de Deus já saiu daqui que eu não esperava que ia sair, nem esperava também que ia ficar uma hora fazendo live. A promessa era de meia hora. Então, em breve, bastante novidades reflexivas aí no canal. Tendo notícia, eu vou estar comentando, mas geralmente a notícia eu comento lá no outro canal. É uma ou outra que eu comento aqui. Temos de vários aqui. Enfim, o meu objetivo, às vezes, quando eu trago notícias de inúmeras denominações, é o seguinte: é mostrar para o povo que essas denominações elas não são 100% certas. Que tem seus erros. Que é para a pessoa parar de ser fanática. Adorar só a Deus.
Outro ponto, para que essas denominações também se consertem naquilo que elas estão erradas. A crítica construtiva. E que se a instituição não quiser mudar, mas que a pessoa esteja em alerta para não ser enganada. Então esse é o intuito. Mas aquele que fica condoído com qualquer coisa, que não pode falar um ai, mas o curioso é o seguinte, não pode falar um ai dela, né, da turminha dela, mas dos outros pode falar à vontade. A igreja lá fulana de tal é uma porcaria, não sei o quê. Que hipocrisia é essa, meu Deus? Aí depois tem igreja que fez o seu nome e que ganhou bastante membros criticando as outras, dizendo que a ela ali era a única santa, verdadeira. É, isso já vem desde a Igreja Católica. A Igreja Católica, por exemplo, para não perder os fiéis católicos, fica dizendo, não, nós somos verdadeiros. Por quê? Porque nós temos a Eucaristia. Os evangélicos não têm. Tem padres falando assim no YouTube. Não é mentira, amigo. Ok, meus caros? Gosto da igreja, mas veja tanta coisa ruim lá dentro que eu saí de lá até mais ruim do que eu entrei. Se vai ficar em casa cantando, orando. Então, amém. Se você está cantando, orando, está cumprindo isso aqui, pronto. Está amando a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo, pronto. Não tem mistério. Oh, é que a gente, eu no início não sabia isso, né? Foi aprendendo com o passar do tempo. Quantos estão dentro da igreja que estão mais perdidos que aqueles que estão no mundo? Agora eu vou encerrar, porque senão eu fico falando aqui até não dá mais, né? Deus abençoe a todos, boa noite.